Olá, gente querida do coração verde e amarelo, sou Cleiton Basso em mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. É sempre muito bom saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, deixe já o seu like aí, seu comentário e compartilhe. Vamos agora às notícias desta edição. Agora, com a aprovação de novo lote da Coronavac e a distribuição de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, e claro, com novos lotes e a produção no Brasil, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou que rapidamente o Brasil deve conseguir imunizar 8 milhões de pessoas contra o coronavírus. E então passará a gente a ser o segundo país do Ocidente com mais pessoas vacinadas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Esse processo começou em junho, diz ele. Esses 2 milhões de doses são apenas o início. Estamos negociando receber mais doses agora, no começo de fevereiro. E o IFA, ingrediente farmacêutico ativo para a produção nacional de 15 milhões de doses por mês. A encomenda tecnológica prevê 100 milhões de doses para o primeiro semestre, afirmou Pazuello. O que você achou disso, hein? A oposição está tentando fazer levantar filiados, simpatizantes de partidos da esquerda e membros de grupos ativistas, LGBT, pró-aborto, entre outros, em algumas capitais do Brasil, para realizar o que eles chamam de povo nas ruas pró-impeachment do presidente Bolsonaro. E assim foi neste sábado. Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, que registraram pequenas carreatas durante a manhã pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, com gritos de fora Bolsonaro e buzinaço, carros saíram pelas ruas pedindo a saída do presidente. Nos vidros dos carros, dizeres de Viva o SUS e vacina para todos. Uma faixa pedindo impeachment já também foi erguida no gramado em frente ao Congresso Nacional. A Polícia Militar acompanhou o evento. Em outras capitais também aconteceram eventos similares. Em Salvador, um carro de som com pessoas com camisetas vermelhas tentou agitar a população. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, postou imagens da manifestação, mas foi alvo de críticas dos usuários das redes sociais que questionaram a suposta baixa quantidade de carros, visivelmente notada nas fotos. Se depender, gente, desse tipo de protestos, o tal impeachment do presidente, que sonhado é por políticos, ativistas, presidente da OAB, do Zé Dirceu, do Lula, do Ciro, entre outros, já fracassou feio. Agora, a carreata fora Bolsonaro. Passando aqui. CUT, PT. Agora aqui em Copacabana. Um fracasso, né? Igual o panelaço de ontem. Ó, eu acho que já acabou, hein? Eu fui gravar aqui o vídeo pra ver os carros. Foram o quê? 5, 6 carros? Gente, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, que vergonha. E o que esperar de alguém assessorado, talvez por ONGs com interesses ou estrangeiros, ou então por um advogado francês que segue o presidente da França, Emmanuel Macron? Enfim, não sabemos se esse é o caso, mas o fato é que, auxiliado sim por um advogado francês, da França, o conhecido cacique Raoni, mais o cacique Almir Suruí, ou os interesses, utilizando os nomes dos caciques, realizaram denúncia contra o presidente Bolsonaro no Tribunal de Haia por supostos crimes ambientais e crimes contra a humanidade. O próximo passo será uma análise preliminar pela Procuradoria da Corte para decidir se autoriza a investigação do caso.
Numa viagem organizada por uma ONG, jornalistas estrangeiros foram até aldeias para ouvir líderes indígenas. A mesma ONG apresentou um áudio traduzido de Raoni que, entre outras coisas, diz: "Tive visões e uma pessoa me falou. A Raoni estão desmatando e acabando com toda a floresta e os animais. Os espíritos dos peixes e dos animais estão muito bravos. Não sei, acho que a terra vai se rebelar contra os humanos. Os animais falaram comigo e eu estou contando a vocês. As florestas precisam ficar em pé, mas muitas pessoas são loucas e doidas e continuam desmatando." E para completar e aproveitar a estratégia, neste sábado, dia 23, uma entrevista com o cacique Raoni foi publicada pelo jornal francês Le Monde. E ali, as palavras de Raoni ou de seu advogado francês explicando o documento de 65 páginas enviado ao Tribunal Internacional, texto que foi redigido, sim, pelo advogado francês. Bem, gente, esse assunto do meio ambiente só tem uma tendência: complicar cada dia mais. É hora de ampliar a presença do Exército na região amazônica e pantaneira e fazer uma revolução. Isso é guerra. É guerra se estão desmatando tão seriamente, como diz o cacique Raoni. É guerra se ONGs estão usando índios como advogado de países que estão famintos, interessados para detonar com o agronegócio brasileiro. É guerra e, assim, denunciar um presidente de um país em tribunal internacional é guerra. E se é guerra, o Exército Brasileiro tem que responder à altura. É segurança nacional. O vice-presidente general Mourão está tentando fazer o possível, mas precisa receber o apoio maciço das Forças Armadas na sua missão e acabar com essa retórica, porque daqui a pouco vão invadir, vão bloquear e, se duvidar, vão tomar. E agora com Biden, bobeou, se foi o boi com a corda, como diz o caboclo. É hora de definitivamente o governo brasileiro colocar o exército em um grande aparato e fazer uma caça às bruxas. Ah, é grande, é metade do Brasil. Bom, se não conseguimos dar um jeito nisso, então, se foi o boi com a corda mesmo, daí pode entregar. A propósito, a agricultura brasileira precisa se organizar mais em relação a isso e acabar com as práticas nocivas ou então com a retórica mentirosa. O governo sozinho não dá conta mesmo, é grande demais. É preciso, por isso, somar forças. O PIB do agronegócio brasileiro acumulou alta de 16,81% nos primeiros 10 meses de 2020, na comparação com o igual período do ano anterior. E isso pode ir por água abaixo. Força e dinheiro tem, mas se bobear, dormir de touca, tchau. O fato é que não pode ter espaço para dúvida. É dados, é informação, é ação, é monitoramento, é guerra, é tudo ou nada. E mais, se preparar para o jogo baixo cada dia mais, porque em guerra eles vão meter fogo na mata para culpar o presidente, sim. E se tiver gente explorando criminosamente, tem que expulsar do país. Não é brasileiro. Nem que seja nascido aqui. Não é brasileiro. Daqui a pouco vai o agronegócio de todo o país pro brejo, porque um bando de loucos, brasileiros ou não, gananciosos, estão fazendo cagadas em locais que não deveriam nem chegar perto. Então já disse e repito, isso não é defender presidente, não é defender ninguém, não. É defender a verdade, o preto no branco, é defender o Brasil. Os deputados federais Arthur Lira e Baleia Rossi trocaram farpas pelas redes sociais às vésperas da disputa pela cadeira de presidente da Câmara, que será em 1º de fevereiro. Temos dias quentes à frente, então.
Os deputados federais foram incisivos na troca de ataques pessoais pela internet e chamaram a atenção para a discussão. O primeiro a se manifestar foi Baleia Rossi, que ofendeu Lira, chamando-o de metamorfose ambulante. O motivo, segundo ele, foi o discurso de campanha do concorrente, que não corresponderia à atuação política do parlamentar. O indicado de Maia e boa parte da esquerda para a eleição disparou censuras a Lira, afirmando que ele havia se omitido de informar que teria pedido urgência na votação do projeto de lei complementar 34/2020, que prevê o empréstimo compulsório para atender às despesas urgentes causadas em virtude da pandemia da Covid-19. Mas Baleia Rossi não parou por aí. Em outra publicação, ele sugeriu que Lira está agindo por casuísmo. Meu adversário é pura metamorfose ambulante. Previsibilidade? Zero. Arthur Lira, por sua vez, não se intimidou e acusou o concorrente de fazer jogo sujo e outras baixarias ao longo da disputa. Arthur Lira conta com o apoio de 11 partidos, somando 259 deputados: PSL, PL, PP, PSD, Republicanos, PTB, PROS, PSC, Avante, Patriota e provavelmente o Podemos. Se Lira não tiver nenhuma desistência, gente, pode levar à disputa, porque para vencer em primeiro turno, ele precisa de no mínimo 257 votos, ou seja, mais da metade dos 513 deputados. E ele conta com o apoio do presidente Bolsonaro. Baleia Rossi, por sua vez, tem o apoio de Maia. Encontra-se em uma situação difícil. Ele não conseguiu unanimidade nem no seu partido, nem no apoio da esquerda. Ele até tem a garantia de 11 siglas: PT, MDB, PSDB, PSB, DEM, PDT, Solidariedade, Cidadania, PCdoB, PV e Rede, totalizando cerca de 236 parlamentares. E a guerra entre o presidente Bolsonaro e a Globo ainda vai longe, gente. O presidente usou as redes sociais para dizer que é perseguido pela Rede Globo. Ele compartilhou um vídeo no qual a atriz Antônia Fontenelle, durante live com Rica Perrone, expõe a emissora. Na legenda, o presidente escreveu: "Por que a Rede Globo persegue tanto a mim e minha família?" Antônia Fontenelle foi casada com o diretor da Globo, ou seja, fala com propriedade, fez várias revelações. Tudo o que fiz foi evitar o desperdício de dinheiro público em respeito ao povo brasileiro, complementou o presidente Bolsonaro junto ao vídeo da atriz. No vídeo, Fontenelle disse que a Globo cortou gastos e chegou ao ponto de mandar os capítulos das novelas pelo WhatsApp. Na avaliação da apresentadora, a emissora é contra Bolsonaro porque agora não recebe verba do governo federal. Quem ganhava 50 mil, hoje ganha 15 mil. Tá todo mundo desempregado, trabalhando por obra. As novelas não fazem sucesso. Para você ter ideia, a Globo não paga sequer hotel para as pessoas que vêm de fora. A Globo manda os capítulos pelo WhatsApp para os atores, falou a Fontenelle. A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu que a votação para a eleição dos membros da mesa diretora será feita de forma totalmente presencial no dia 1º de fevereiro. O presidente Rodrigo Maia defendia a possibilidade de votação remota para deputados em grupo de risco da Covid-19, mas foi voto vencido. Se decidiu por maioria contra o meu voto não ter nenhuma flexibilidade de votação remota para deputados no grupo de risco, mas a decisão tem que ser respeitada, disse Maia. Ele explicou que haverá distanciamento com cabines de votação não somente no plenário, mas nos salões verde e negro, mas que o problema não é apenas a presença dos deputados, mas a mobilização de servidores necessários para a presença de todos os 513 deputados. Os nossos problemas não são só os deputados, porque o número de deputados que estão no grupo de risco não é tão grande, mas nós temos que mobilizar quase 2.000 funcionários e acaba tendo uma circulação de quase 3.000 pessoas no dia da votação. Eu entendi que ao menos os deputados do grupo de risco pudessem votar de forma remota, porque reduziria o número de pessoas circulando na Câmara, que tem pouca circulação de ar. Mas a mesa é soberana e decidiu por esse formato, mas eu registrei meu voto contrário na reunião e para a opinião pública, disse Rodrigo Maia. Então, gente, o clima acelerado, embalado, agora, inclusive pelas cenas da vacina. Teremos
eleições dia 1º de fevereiro na Câmara e no Senado. O clima também quente envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e o governo João Dória, o governador João Dória de São Paulo. Agora, a oposição contra o governo nas disputas, sobretudo na Câmara, certamente fará dias tensos por aí. Virão dias tensos até o ponto culminante, que é a eleição propriamente no dia 1º de fevereiro. E sobre esse cenário, o que você acha diante da pressão toda que foi levantada mais uma vez contra o presidente? Baleia Rossi, por seus compromissos com a esquerda, seria uma ameaça ao governo Bolsonaro? Em mais declarações públicas, gente, que demonstram a organização de interessados na queda do governo Bolsonaro, o petista Zé Dirceu declarou em artigo no site Poder 360 que a principal tarefa dos opositores ao governo federal é fazer o povo sair às ruas. Palavras que significam que oposicionistas apostam e estão trabalhando nisso. Para Zé Dirceu, a principal tarefa hoje é o impeachment de Bolsonaro, diz ele. O Congresso Nacional deve ser convocado, disse ou escreveu Zeca Dirceu, afirmando que a capacidade da oposição de assumir o protagonismo da luta contra Bolsonaro e de mobilizar amplos setores da sociedade por um impeachment existe, mas também de quem governará o Brasil a partir de 2022, numa clara articulação que quer as ruas, o povo nas ruas, contra o governo, não só para derrubar, se possível, mas também já prevendo as eleições de 2022. Politicamente, gente, falando, este é um momento delicado para o país e, consequentemente, para o governo. E mais do que nunca, a capacidade de se reorganizar, tomar fôlego, pacificar e fazer acontecer, inclusive a comunicação, será crucial daqui por diante para Bolsonaro. Porque as forças contrárias estão se aglutinando, estão se sintonizando. E além da política, há muitos integrantes de bandeiras que não são defendidas por Bolsonaro e que estão dispostos a fazer barulho. LGBT, pró-aborto, feministas, ativismos diversos que nunca tiveram simpatia com Bolsonaro. E estão surtando mais do que nunca agora, como declarou em vídeo a atriz da Globo Maria Flor. Estão exalando ódio, como ela mesma afirmou em seu vídeo. Uns cortados do recebimento de valores poupudos da Lei Rouanet, outros cortados do recebimento de verbas bilionárias, certos setores, enfim, os descontentes unidos aos oportunistas da política. E aqui entram as opiniões. O que fazer, o governo, no caso? Enfrentamento? Guerra? Barulho? Polêmica? Isso é bom para quem? O que você acha? Em um primeiro momento, parece que é justamente o que oposicionistas querem. Barulho, confusão. Agora, pacificar, tranquilizar, comunicar, organização, otimismo, isso seria bom para quem? Seria bom para os propósitos de Zé Dirceu e a turma que marcha para derrubar o governo? Ou seria bom para o governo? E o povo brasileiro, onde fica? Muita gente parece estar exausta com os extremismos. É tanto barulho que paz é quase a equivalência a oxigênio neste momento para muitos brasileiros. Enquanto o barulho excessivo representa o equivalente ao estresse, à ansiedade e, consequentemente, a falta de ar. Tudo o que a oposição quer neste momento no país. É preciso ter fé, gente. E como bons brasileiros do coração verde e amarelo, pedir e acreditar
que Deus está e que esteja no controle pelo melhor para a nossa nação. Gente, os deputados entregaram a candidatos à presidência da Câmara carta com prioridades para a área da educação. E um destaque é a necessidade da volta às aulas, que é um tema em evidência neste momento no país, mais uma vez, o que será da questão das aulas neste ano de 2021. Os deputados da comissão externa que acompanha os trabalhos do Ministério da Educação e a Frente Parlamentar Mista da Educação elaboraram uma carta em que pedem aos candidatos à presidência da Câmara prioridade em pautar uma série de propostas para o setor que tramitam na casa e que nem sempre tem aquela celeridade. As solicitações se dividiram em 5 grupos: medidas educacionais de urgência a fim de aliviar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, governança e orçamento, educação profissional, científica e tecnológica, formação de professores e a primeira infância. Para os deputados, o retorno às aulas é um dos temas que precisa de uma atenção toda especial do futuro presidente da Câmara. Entre as prioridades estabelecidas por esse grupo de parlamentares estão as que dispõem sobre a estratégia para o retorno às aulas no âmbito do enfrentamento da Covid-19, que institui também o Sistema Nacional de Educação, o SNE, e a que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Na carta, o grupo de deputados também requisita do futuro presidente da Câmara o compromisso na priorização da integralidade dos recursos orçamentários das pastas de educação e de ciência e tecnologia durante o futuro mandato. Em entrevista, Ciro Gomes faz ataques gerais, gente, contra Moro, Huck, Dória, Lula, você viu? E também até ao presidente Jair Bolsonaro, dizendo que não entende como os brasileiros votaram em um candidato que tinha 17 segundos de propaganda na TV. Um dos candidatos a concorrer à presidência da República no ano que vem, Ciro Gomes, já começou sua campanha não oficial atirando para todo lado. Seu maior alvo, o presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à TVT, Ciro xingou o presidente e fez críticas aos demais possíveis presidenciáveis em 2022. A entrevista foi conduzida por uma jornalista e também contou com a presença de Tarso Genro e Wilson Ramos, um dos fundadores do PT. Indignado, Ciro atacou o presidente, abre aspas. Porque as pessoas votaram em um imbecil completo, canalha, corrupto, o homem da rachadinha, o homem que corrompeu os filhos, fecha aspas. Ele também perguntou por que as pessoas votaram em um cara com 17 segundos de televisão. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, o apresentador de TV, Luciano Huck, e o ex-juiz, também ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, não ficaram fora da lista. Segundo ele, o Dória é um antibolsonarista, uma caricatura. Ele também lembrou que o governador de São Paulo misturou o nome dele com o do atual presidente nas eleições para governador em 2018. Ciro disse que Dória surfa na onda e não privatizou o Instituto Butantan porque não deixaram. Sobre Luciano Huck e Moro, Ciro afirmou que eles são iguaizinhos. Ciro disse também que a esquerda não cabe no Brasil e pediu proximidade com o centro. O Ciro está meio sozinho, né? Em outubro do ano passado, ele e o Lula se encontraram numa tarde para discutir uma união da esquerda contra Jair Bolsonaro em 2022. Eles estavam afastados desde 2018, quando Lula jogou o Ciro para escanteio. Os dois trocaram, inclusive, muitas farpas, né? Públicas, e esse encontro acabou não promovendo a tão sonhada aliança entre os dois. Aliás, depois disso, o Ciro voltou a criticar o Lula, inclusive por ter indicado Temer à vice-presidência do governo Dilma. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, durante essa entrevista, o Ciro não ficou só nos xingamentos, mas fez ameaças, abre aspas. Eu, Ciro Gomes, assumo com minha palavra de honra
estarei na luta de 1, de 10 ou de 1000 para dar a ele o destino de Mussolini se ele tentar algum golpe no Brasil. Mussolini foi um tirano italiano, líder do Partido Fascista, que foi assassinado no final de seu governo. A propósito, o Ciro bradou indignado que Bolsonaro teve 17 segundos de TV em 2018. Na verdade, foram 8 segundos. E aí? O que você achou dessa entrevista do Ciro, dessas ameaças, dos xingamentos? Comente. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Gente, nessa organização política para tentar ganhar espaço e também para tentar derrubar o atual governo, Rede, PSB, PT, PCdoB e PDT estão propondo mais um pedido de impeachment e uma CPI contra o governo Bolsonaro. E a esperança das lideranças desses partidos é que as ruas estão apostando tudo que as ruas vão se levantar contra o governo. Pelo menos é o que disse a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, que repetiu a opinião de Zé Dirceu. Eles querem ruídos nas ruas contra o governo, que é justamente o lugar onde a oposição tem ainda um menor apoio depois de que foram expulsos do poder pelo povo nas ruas, lutando contra a corrupção estabelecida quando mandavam no país. E falando em PT, o ex-presidente Lula viveu dias felizes em Cuba, com segurança garantida pelo dinheiro público. Após um mês em Cuba, em Havana, agora no finalzinho, em um clima de fraternidade, como disse a mídia estatal cubana, Lula se encontrou com o ex-ditador e líder do Partido Comunista de Cuba, Raul Castro, e o atual ditador da ilha, Miguel Díaz-Canel. Como vimos, gente, o ex-presidente, mesmo com os problemas na justiça, recebe poupudas verbas por lei garantidas, recursos públicos vitalícios garantidos a ex-presidentes. Só entre janeiro e outubro de 2020, Lula custou R$ 790 mil aos cofres públicos do Brasil, ao dinheiro do povo brasileiro, legalmente. Foi o ex-presidente mais caro, inclusive de 2020, seguido de Dilma aí nesse período, que é a que mais custou, Dilma, de 2017 para cá, gastando 5,4 milhões de reais. Muita gente viu, talvez você não tenha visto, mas os ex-presidentes no Brasil têm direito a recursos mensais garantidos por lei para sustentar automóveis, combustível, agentes de segurança, recursos, enfim. Projeto que vai fazer polêmica, gente, com a ideia de punir agente público por vacinação obrigatória em caso de efeito colateral grave ou morte. A proposta também proíbe campanhas publicitárias para divulgar vacinas que não tenham registro definitivo na Anvisa. O projeto de lei 5.643 de 2020 obriga o agente público que determinar a aplicação obrigatória da vacina contra a Covid-19 a pagar indenização de R$ 500 mil ao cidadão que apresentar danos colaterais graves decorrentes do imunizante. Em caso de morte, a indenização deverá ser paga aos herdeiros. O texto, que tramita na Câmara dos Deputados, também determina, nesses casos, a perda automática da função pública da autoridade responsável pela vacinação obrigatória. Após o registro definitivo do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, o cidadão que optar pela vacinação por livre e espontânea vontade, mediante a termo de consentimento escrito, no papelzinho, passa a não ter direito à indenização. O projeto também estabelece que ninguém poderá ser privado de qualquer direito por recusar-se a tomar a vacina contra a Covid-19 no país e proíbe campanhas publicitárias para divulgar vacinas que não tenham registro definitivo da Anvisa.
Segundo o autor do projeto, o deputado Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, nada mais justo e correto que autoridades públicas audaciosas tenham que responder por danos diretos e indiretos provocados à população, mesmo aquelas que decidam se vacinar. Ele ressalta que a legislação proposta, ela protege ato individual e consciente de recusar-se a vacinar-se. Viva a democracia! O Ministério da Economia lançou o Balcão Único, um projeto que permitirá aos cidadãos abrirem uma empresa, de forma simples e automática, reduzindo o tempo e os custos para iniciar um negócio no Brasil. A primeira cidade a aderir ao projeto foi São Paulo, que já disponibilizou o novo sistema. A próxima cidade a oferecer a ferramenta será o Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério, por meio de um formulário único e totalmente digital, empreendedores podem abrir empresas em apenas um dia e sem a necessidade de percorrer vários órgãos públicos. Tudo poderá ser feito no mesmo ambiente virtual, recebimento das respostas necessárias até da prefeitura, registro da empresa, obtenção do número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o CNPJ, inscrições fiscais, desbloqueio do cadastro de contribuintes, recebimento das licenças quando necessárias e ainda o cadastro dos empregados que serão contratados. O Balcão Único permitirá ainda que os empreendedores possam, no momento da abertura da empresa, realizar o cadastro de empregados. Em nota, a pasta explicou que, segundo o relatório do Banco Mundial, para abrir uma empresa nas cidades do Rio e São Paulo, era necessário cumprir 11 procedimentos, alguns em órgãos distintos, o que levava em média 17 dias e gerava um custo que representa 4,2% de renda per capita. Esses dados colocaram o Brasil na 138ª posição no quesito abertura de empresas entre os 190 países avaliados pelo Banco Mundial. Pura burocracia, não é? Agora, a transformação digital em um balcão único fará o Brasil ganhar posições no ranking mundial quanto à facilidade de fazer negócios, diz o Ministério da Economia. Depois de São Paulo e Rio, o governo federal quer expandir o sistema para todo o Brasil. Muito boa ideia e esperamos que, da mesma forma que a Receita, o governo federal estão apresentando esse avanço, que as etapas que envolvam estados e municípios tenham respostas ágeis, rápidas, né? Sem burocracia. E se a eleição, para presidente da Câmara chama mais a atenção, no Senado não é menos importante. Senhoras e senhores, está chegando a hora de conhecermos quem será o presidente do Senado Federal para os próximos 2 anos. Vamos a uma prévia sobre quem são os 4 postulantes ao cargo. Anunciaram as candidaturas Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, Major Olímpio de São Paulo, Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás. A verdade é que novas candidaturas podem ser apresentadas até o dia da eleição. O MDB lançou no último dia 12 o nome da senadora Simone Tebet para concorrer ao cargo. Se eleita, ela será a primeira mulher a presidir o Senado e o Congresso Nacional. A senadora defende a harmonia entre os poderes e o fortalecimento das instituições. Ela tem os votos da bancada do MDB, mas o apoio declarado de senadores do Cidadania, do Podemos e PSDB. Entre eles, os votos também individuais de mais alguns senadores, como, por exemplo, o de José Serra. Já o senador Rodrigo Pacheco lançou sua candidatura por meio de um manifesto em que ele se compromete a defender a unificação das instituições pelo bem comum, a pacificação da sociedade e a independência do Senado. Outro compromisso assumido foi o atendimento à crise sanitária do país em decorrência da Covid-19. Já o Rodrigo Pacheco ele recebeu o apoio formal de 9 partidos, dentre eles o DEM, PT, PP, PL, PDT. Já o senador Major Olímpio é mais um candidato e espera contar com o apoio do grupo que compõe o Muda Senado, mas reconhece que tem poucas chances nessa corrida. Agora me aparece também o enigmático senador Cajuru. Ele anunciou que também está na disputa pela presidência. Agora preste atenção, o Cajuru, ele é candidato, sim,
mas já adiantou que vai apoiar a candidatura de Simone Tebet. Pode isso? Dá para entender? É meio parecido com o cara que se candidata e na hora do resultado final ele tem 0 voto. Nem ele mesmo acreditou na própria candidatura. O argumento de Cajuru é que virou candidato para apenas marcar posição, para no dia da eleição ter alguns minutos de fala para atacar a atual presidência do Senado. Projetos interessantes que ajudem a casa, nada. Cajuru, me poupe, né? Por causa dos riscos da contaminação da pandemia, do Covid, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele deve anunciar nos próximos dias a data e horário da eleição da mesa, após reunião com os servidores para avaliar os preparativos necessários. Cajuru, candidato, mas apoia Simone Tebet. Eu não entendi. De Brasília, Fábio Santos. E agora é oficial, os pneus para transporte de cargas já podem entrar no país sem pagar o imposto de importação. A medida foi decidida pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, com o objetivo de reduzir os custos operacionais do transporte rodoviário de cargas no Brasil, como o próprio presidente Jair Bolsonaro já havia adiantado há poucos dias. Em nota, o Ministério da Economia informou ter atendido a pedido do Ministério da Infraestrutura. A CAMEX informou ter ouvido empresas do setor que informaram que os preços dos pneus de carga no mercado nacional têm ficado mais caros por causa da alta do dólar, do aumento da demanda pelo produto e pela elevação do preço dos bens primários com cotação internacional. Em 2020, 1,28 milhão de pneus novos de borracha usados em caminhões foram importados pelo Brasil, um total de 141,8 milhões de dólares. A ONU anunciou os países escolhidos para liderar diálogo sobre energia. A ONU anunciou os países escolhidos para liderar o diálogo de alto nível das Nações Unidas sobre energia. E o Brasil foi selecionado como país líder no tema de transição energética, um dos eixos centrais da iniciativa. O diálogo de alto nível sobre energia foi lançado com o objetivo de identificar formas de acelerar o progresso rumo ao objetivo de prover energia limpa, sustentável, confiável e acessível para todos. O Brasil é líder em energias renováveis e detém a mais alta proporção de energia limpa na matriz energética entre as grandes economias mundiais. São 45% versus uma média global de 18%. Com mais de 98% da população conectada à rede elétrica, o país é também exemplo em acesso à energia. A experiência brasileira será posta a serviço dos esforços internacionais durante os debates e iniciativas a serem desenvolvidos nos marcos do diálogo de alto nível sobre energia. Segundo a comunicação do governo federal, a seleção do Brasil como um dos líderes para a transição energética é o reconhecimento dos méritos do país no campo da energia limpa, sustentável e acessível. E é também demonstração de respeito nos foros internacionais de energia, onde o Brasil tem defendido a utilização de ampla gama de soluções para a descarbonização, combinando as vantagens da bioenergia sustentável, hidroeletricidade, energia solar e eólica, além da energia nuclear, em conjunto com fontes fósseis de menor emissão de CO2, como gás natural. De Brasília, Andréia Luiza Matias. Segundo notícias da TV, Caio Coppola, que atualmente tem participações na TV CNN, teria assinado com a rádio Jovem Pan, de onde está fora desde o fim de 2019. E aí, além da CNN, ele também poderá voltar ao rádio, à Jovem Pan, em 1º de fevereiro. Num primeiro momento, a assessoria da CNN Brasil disse desconhecer qualquer acordo de Caio Coppola com a Jovem Pan e reforça que ele tem contrato de exclusividade até novembro de 2021. Mas circula também a informação de que Coppola teria feito um acordo para permanecer na CNN Brasil e também participar na rádio Jovem Pan.
E neste mundo ainda, o renomado apresentador Milton Neves, da Rádio Bandeirantes, usou as redes sociais para dar um conselho ao presidente Jair Bolsonaro. Um conselho de Milton Neves ao Bolsonaro. Quer dar a volta por cima, Bolsonaro? Dê um jeito de aprovar todas as reformas e privatize esse monte de elefante branco caro para burro para o país. Além, claro, de inundar o Brasil de vacina e apoiar a vacinação em massa com convicção, sem jacarés e lagartos, escreveu Milton Neves. Em meados do ano passado, em um comentário no Instagram, Milton Neves revelou ter nojo do PT e declarou ser simpático ao presidente brasileiro. E ainda, gente, do mundo das personalidades da TV, que emitem opiniões políticas, depois do presidente falar em pastel e William Bonner, a semana teve idas e vindas, altos e baixos para o apresentador do Jornal Nacional, e ele acabou indo para os assuntos em destaque no Twitter, por exemplo, com a hashtag Bonner espalha fake news. Tudo por conta do capricho que ele deu ao criticar o presidente da República e também o ministro das Relações Exteriores, quando falava que a Índia não liberaria as vacinas de Oxford por conta dos posicionamentos de Bolsonaro e seu ministro. No entanto, muito mais rapidamente do que a Globo e também Bonner esperavam, as vacinas foram liberadas. E por isso muitos consideraram as críticas como fake news. Nova regra do WhatsApp que permite o compartilhamento de dados do usuário com outras empresas, muita polêmica a respeito, e contraria a Lei Geral de Proteção de Dados, gente. Está pintando o primeiro grande teste para a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada em 2018, mas que entrou em vigor há apenas 4 meses. A atualização nos termos de uso do WhatsApp permitirá que a companhia compartilhe com outras empresas dados pessoais do seu usuário, como o número de telefone, a fotografia, o número do IP, que é a identificação digital do aparelho, com dados de localização do celular ou outro dispositivo. A aceitação dos termos é obrigatória e quem não concordar vai ter que deixar de usar o WhatsApp. Gostou dessa imposição? Eu também não. Alguns juristas têm afirmado que as regras estão em desacordo com a nova legislação. E na semana passada, o Procon de São Paulo notificou a empresa a apresentar uma justificativa legal para as novas regras. O Facebook, proprietário do WhatsApp, contratou advogados especializados em direito digital para assessorar a companhia. E em um sinal de que cogita rever a sua decisão, adiou o início da vigência dos novos termos de 8 de fevereiro, a data passou para maio. Caso o aplicativo seja considerado essencial, aumentam as chances de o judiciário derrubar a obrigatoriedade do compartilhamento de dados por parte do usuário. O debate sobre as novas regras do WhatsApp também apresenta um aspecto inevitável da era digital. As relações entre consumidores e empresas estão cada vez mais distantes daquele modelo previsto no Código de Defesa do Consumidor. No caso do WhatsApp, por exemplo, o cliente não adquire um produto ou serviço nos moldes tradicionais, já que não há uma transação financeira. Os novos termos do WhatsApp também são alvos de questionamento na Índia. Lá, citando preocupações com a privacidade, o Ministério da Tecnologia solicitou que a empresa não implemente as novas regras. Na União Europeia, onde as regras de privacidade são muito mais rígidas, o aplicativo não pretende aplicar os novos termos de uso. Agora querem dar o bote aqui no Brasil. O WhatsApp informou que as novas regras se aplicam apenas à interação dos usuários com perfis comerciais dentro do aplicativo. Eu sei. Câmara dos Deputados insiste em projeto que prorrogue o auxílio emergencial. Um projeto de lei quer um auxílio de R$ 600 até abril. O auxílio foi criado para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a emergência de saúde pública provocada pela doença.
pago desde abril de 2020, sendo em 5 primeiras parcelas de 600 e as 4 últimas de 300, o auxílio emergencial acabou extinto em 31 de dezembro do ano passado, juntamente com o fim da vigência do decreto que reconheceu a situação de emergência de saúde no país. Agora o projeto de lei 5.650 do deputado Chiquinho Brazão do Avante, lá do Rio de Janeiro, quer prorrogar o pagamento do auxílio emergencial no valor de R$ 600 até abril deste ano. O deputado argumenta que o benefício contribui para reduzir o índice de pobreza da população e mantém a atividade econômica no país. Acontece que o STF concedeu liminar no final do ano, onde prorroga medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia, mas não prorroga o decreto que reconhece o estado de calamidade pública, nem o pagamento do auxílio emergencial. Então, trocando em miúdos, com o fim do estado de calamidade, o governo volta a ficar submetido às imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo obrigado a cumprir metas de execução do orçamento e limites de endividamento e de gastos com o pessoal, o que reduz sensivelmente os recursos disponíveis para financiar políticas de assistência social e ações emergenciais na saúde e no setor produtivo. Esse esclarecimento ele é válido até para não ficar aquela impressão de que o Palácio do Planalto não faz porque não quer. Regras impostas, sigamos a lei. De Brasília, Fábio Santos. Mais uma vez, a natureza nos revela toda a sua sabedoria. Fomos buscar inspiração num dos animais mais majestosos que Deus foi capaz de criar. A águia, diz essa história de autor desconhecido. Dentre todas as aves, a águia é a que possui a maior longevidade, podendo chegar até os 70 anos. Mas para chegar a essa idade, na metade da sua vida, ela tem que tomar uma séria e difícil decisão. Isso porque nessa idade as suas unhas estão muito compridas e flexíveis, não permitindo mais que ela agarre com facilidade as presas das quais se alimenta. O bico alongado e pontiagudo se curva, as suas penas envelhecidas e pesadas pela gordura do tempo dificultam o seu voo, tornando o dom natural de voar quase impossível. Nesse momento, a águia só tem 2 alternativas: aceitar a morte ou enfrentar um duro processo de renovação que irá durar 150 longos dias. Caso ela escolha a segunda alternativa, terá que encontrar todas as forças do mundo para encontrar a montanha mais alta e se recolher em um ninho próximo de um penhasco onde ela não necessite voar. Vencido esse primeiro desafio, a águia começa a bater o seu bico na rocha até conseguir arrancá-lo por completo. Após esse grande e doloroso sacrifício, ela espera pacientemente que seu bico cresça novamente, pois com ele irá desgastar todas as suas velhas unhas. Quando as novas unhas começarem a nascer, a águia continuará o seu processo de renovação, arrancando as velhas e pesadas penas. Passados uns 5 meses, conta a história, ela sai para alçar o tão esperado voo da renovação, pronta para ver a segunda parte de sua existência. Em nossas vidas, muitas vezes temos que nos resguardar por algum tempo para que também possamos começar um difícil processo de renovação para que continuemos a voar através de novos e diferentes desafios. Devemos nos desprender por completo de nossas lembranças, costumes, vícios e tradições, conscientes da dor e do sacrifício que teremos que fazer. Somente livres do peso das glórias e vitórias do passado, poderemos desfrutar do valioso significado da renovação. A história das águias e dos homens são muito parecidas. Ambos têm que fazer difíceis escolhas ao longo de suas vidas. Ambos têm que tomar decisões que irão determinar a altura e a grandeza dos seus voos.
A liberdade é uma conquista, o sucesso é um prêmio e a renovação é o único caminho para chegar aos nossos objetivos. Prestigie mais belas e emocionantes reflexões no canal Reflexões. Pense nisso. Gratidão pela sua atenção, compartilhe esta edição, um ótimo domingo e até segunda. E que Deus abençoe a você e a sua família.